objetos em Python, né? Que tem um sabor, a orientação a objetos tem um sabor diferente em cada linguagem, né? Então o objetivo dessa apresentação, quem que controla o tempo aqui? Só para eu saber, tá? Então, quanto tempo que eu tenho mesmo? Tá. Então, o meu objetivo aqui é mostrar para vocês, para quem não conhece a orientação a objetos em Python, qual é o sabor da orientação a objetos em Python. E para quem conhece, eu espero que eu consiga pelo menos mostrar um jeito interessante de mostrar o que é a orientação a objetos em Python, tá? Bom, essa apresentação eu fiz numa tecnologia nova que tem a ver com vamos dizer assim, a plataforma Python, né, que é o Sphinx, um sistema de geração de documentação. Eu estou apaixonado por esse negócio aqui, agora eu vou começar a fazer tudo com isso. Porque a partir de um código desse tipo aqui, isso aqui são os meus slides. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, isso aqui é o título do primeiro slide, os bullets, o código de exemplo do primeiro slide, tá? Isso daí é texto reestruturado, que chama, Restructured Text. Então a gente tem agora uma ferramenta que transforma isso nesse HTML lindo aqui, ó. Tá vendo? Onde tem os títulos dos slides aqui, o conteúdo dos slides lá. Mas não é só isso. Eu botei 10 linhas de código a mais no CSS e eu consegui fazer isso aqui virar um sistema de apresentação de slides. Tá? Então vamos lá. Ó. O que ele fez? Cada seção daquele conteúdo virou um slide. Eu vou apertando aqui espaço, anda para frente, page up, page down e tal. Tá? Então vamos lá. Herança múltipla. Python tem herança múltipla, tá? Como C++. Python tem sobrecarga de operadores, como C++. Python não obriga a criar classes, como C++ também. Às vezes você vai fazer um programa pequeno, não tem por que criar uma classe, certo? E Python tem tipagem dinâmica, que não é a mesma coisa que tipagem fraca, tá? A gente não é obrigado a declarar as variáveis, mas a gente é obrigado a inicializar elas, tá? Isso não tem a ver com tipagem, mas, enfim. Agora, a segunda coisa que tem a ver é isso aqui, ó. Olha que interessante, olha o que é tipagem forte. Eu tenho A igual a casa, B igual a 10. E não posso ir lá, né? Bom, A igual a casa, B igual a 10. Quando eu somo A mais B, o que acontece? Ele dá erro, dizendo que não dá para concatenar string com int, certo? Então, nesse sentido, o Python é até mais rigoroso do que o Java, porque ele não faz a conversão automática da string para número. Você tem que dizer, o que você quer dizer com isso? Você quer que, né? Bom, então se eu quiser fazer, eu faço a conversão aqui explicitamente, tá vendo? Bom, mas normalmente o que a gente faz é essa outra sintaxe aqui, que é mais poderosa. Essa sintaxe a gente usa para interpolar strings e gerar mensagem e tal. Então a gente nem usa muito aquele operador de concatenação assim para isso. Bom, para quem sabe Java aqui? Quem já estudou Java? É sempre uma diferença razoável entre o primeiro conjunto e o segundo conjunto. Interessante. Né? Mas a culpa não é de vocês, tá? Bom, então aqui é o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Em Python, tudo são objetos, tá? Bom, Python, começando de cima, né? Python não tem interfaces, mas tem herança múltipla de classes, que meio que vários usos de interface ficam resolvidos por ali. Python não tem sobrecarga de métodos, mas tem um sistema de passagem de argumentos muito poderoso que não faz a gente sentir nenhuma falta de sobrecarga de métodos. E Python não tem tipos primitivos. Olha aqui que interessante, ó. Isso aqui, ó, eu falei aqui A igual a 2, o A então é um inteiro, eu não posso ir lá. O A é um inteiro, e aí, então eu posso chamar esse método. Esse método, na verdade, é como se fosse a implementação do operador mais nos bastidores do Python. Quando o interpretador Python encontra um mais, ele vai procurar o método underscore, add, underscore, daquele objeto. Então é assim que funciona a sobrecarga de operadores. Mas com isso aqui eu estou mostrando que o A, que é apenas um mero inteiro, é um objeto, porque ele implementa o método add. Tá? Bom, aqui eu fiz uma implementação de uma classe e eu já usei uma coisa que eu aprendi no curso do Bruce,
que é o seguinte, ele deu um curso essa semana lá em São Paulo sobre Design Patterns, onde ele falou muito sobre Design Patterns em Java e Python. E nos exemplos dele ele usava this. Para quem já sabe Python, vão ver que essa coisa estranha aqui. Mas aqui esse slide não é para vocês, esse slide é para quem conhece Java. Tá? Porque o this, né, o que é o this? Né? O this é a referência ao próprio objeto. Né? Tá? Então isso aqui é um jeito de fazer uma classe em Python. Tá? O init é o construtor, como se fosse. Na verdade, em Java, em Python, a gente tem um outro objeto, que é um outro método especial que eu acho mais apropriado de chamar de construtor, que é o new, mas uma outra história. O Werneck pode falar sobre isso para vocês, tá bom? Mas o init, basicamente, é o inicializador. Ele recebe uma instância pronta, quer dizer, ele recebe um objeto na memória, e aí você inicializa as variáveis dele, basicamente para isso que ele serve. E aí tem dois métodos, o método incluir e o método contar. Né? Agora, então nota que a referência ao objeto onde nós estamos operando é explícita. Eu tenho que escrever this toda hora, tá vendo? O dicionário, que é uma estrutura de dados interna do contador, eu tenho que sempre me referir a ele como this.dict. Tanto quando eu crio, quando eu acesso, em todos os momentos eu tenho que escrever this.dict. Né? Isso aí eu não acho ruim. Não, é aquilo que o Bruce comentou. A pior parte disso, na verdade, eu acho que é essa parte aqui, mas vamos deixar para lá, vamos nos acostumar com isso, tá? Essa parte aqui é estranha por quê? Porque, na verdade, na hora que eu chamo esse método incluir, eu vou chamar objeto.incluir item. Então, dentro do parênteses, eu vou botar só um argumento, porque o outro argumento é o que o objeto que está antes, né? Então, isso é uma coisa esquisita e eu acho que a gente tem que encarar de frente, que é um pouco esquisito mesmo, isso aqui para quem vem de outra linguagem orientada a objeto, tá? Então, essa peculiaridade aí, tá bom? Em Python, na verdade, a gente não chama de this, aquela variável que se refere ao próprio objeto, mas a gente chama de self, essa é a convenção. Tá? Então esse aqui é o código da o mesmo código da página anterior, só que escrito do jeito que um programador Python escreveria. Se você escrever daquele outro jeito, pode ser que você tome umas porradas. Tá? Não de mim, dos seus colegas de trabalho. Bom, agora aqui, como é que usa isso daqui? Ó? Então, isso aqui é um exemplo de como é que usa essa função, né? Ou melhor, essa classe. Então eu criei uma instância de contador e eu andei editando aqui, já mexi no nosso... Bom, tudo bem. Aí eu tenho uma palavra, para cada letra eu incluo essa chamada com esse construtor, com esse argumento no construtor, eu não implementei, na verdade, isso aqui é ficção, tá? Mas enfim, eu vou dar um exemplo, eu vou mostrar isso aqui funcionando daqui a pouco, porque a gente tem pouco tempo. Algumas convenções, tá? Uma convenção é que as classes devem herdar de object ou de outras classes que herdam de object. Né? Vocês viram na página anterior? Tá. Tá vendo que o contador, classe, contador, object. Aquele object entre parênteses é como se fosse o extend do Java. Está dizendo ali quais são as superclasses dessa classe, tá? Então a convenção atualmente é que você deve herdar de object, quando você não vai herdar de alguma outra classe que já existe. Tá? Se você quiser fazer um construtor, seria um tal do new, mas isso é raro. O mais comum é que você chame um inicializador de init. Tá? Bom, uma coisa curiosa em Python é o seguinte, você pode atribuir... dizem que o pessoal de Ruby criou um termo que é classes abertas. Né? Em Python a gente... Até tem classes abertas, é que é um pouco mais esquisito de fazer sintaticamente, tá? Mas o que a gente tem mais claramente são o que eu chamei de instâncias abertas, que também tem em Ruby, tem em outras linguagens dinâmicas que tem isso, que é o fato, como tem em JavaScript também, né? O fato de que eu posso criar uma instância, por exemplo, essa classe animal, ela não tem nenhum atributo, isso daqui é uma espécie de um comentário só, tá? Então é uma classe vazia. Então eu posso implementar baleia igual animal, e aí eu posso sair atribuindo coisas nessa instância de baleia, tá? Então, esse é um tipo de flexibilidade que você tem em linguagens dinâmicas, tá? Bom, e tem uma outra coisa peculiar que é o seguinte, você pode ter um atributo na classe, por exemplo, nome igual a Rex, tá? E uma das utilidades de você fazer uma característica do Python é que é o seguinte, quando eu acesso, por exemplo, eu criei ali um cão, quando eu falo que cão é igual a animal, aí quando eu pergunto cão nome, ele fala Rex. É como se a instância herdasse o atributo da classe, tá? Uma outra forma de entender isso é que o atributo da classe pode ser usado como um valor default para os atributos da instância, tá? Então, mas você vê que quando eu atribuo, como acontece no último exemplo ali, né, aqui, ó,
Aliás, aqui, né, quando eu atribuo eu mudei o nome do cão para Fido, isso muda o atributo na instância, mas não muda na classe. Se eu crio um outro, se eu acesso o atributo na própria classe, ele continua sendo rex, e se eu crio um outro animal, continua sendo rex o valor default, tá? Então é isso, quer dizer, você inicialmente só tem um atributo na classe, mas na hora que você atribui, na hora que você acessa na instância, ele pega da classe, ele acessa o valor da classe. E na hora que você atribui, ele cria um valor na instância, tá? Bom, em Python agora, mais recentemente, a gente tem métodos de classe e métodos estáticos. Na verdade, assim, métodos estáticos é um tipo de coisa que é meio raro a gente usar na prática em Python, porque a gente não precisa colocar os métodos dentro de classes. Então, quando você tem um método que não recebe que não depende de um objeto, de uma classe, a gente coloca ele no nível acima, né? No primeiro nível do módulo, como fosse uma função em C. Isso é o estilo mais comum de programação, tá? Mas, enfim, se você quiser fazer nesse estilo de static method, você pode fazer. Aí você usa esses decorators, tá? Que quem viu a palestra do Donelis, teve a palestra do Donelis? Eu estava fora. Então, aí vocês já sabem que tem esses decorators, que é assim que funciona class method e static method. Eu não tenho tempo de explicar as internos disso aí. Herança. Agora esse exemplo aqui mostra o lance de herança no Python, tá? Então, bom, como é que é a ideia? A ideia aqui é o seguinte, olha, eu tenho o contador, só que aquele contador, deixa eu abrir aqui eu vou ter que mexer no teclado aqui, eu não sei como é que eu vou fazer com esse... Alguém segura para mim? Obrigado. Porque... ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou entrar no IPython, que é um interpretador, tá? Eu não sei se outros palestrantes, eu não cheguei a ver algum, eu assisti a maioria das palestras, mas não vi ninguém acessando isso aqui. Isso aqui é fantástico, tá? Não dá para viver sem isso depois que você se acostuma. Porque você aqui pode fazer coisas para testar características da linguagem. Por exemplo, eu posso pegar e fazer assim, ó. For letra em Rio de Janeiro. Print letra.upper. Tá vendo? Então você está brincando com o código aqui, isso é muito legal para aprender a linguagem. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou importar a minha implementação do contador, tá? From contadores, import contador, import asterisco, vou importar todos, tá? Então, por exemplo, quando eu dou dir aqui, eu vejo o espaço de nomes local, eu vejo que eu tenho o contador tolerante e o contador totalizador. Vamos ver como é que esses caras funcionam, ó. Por exemplo, se eu faço um C é igual a contador, tá? Aí eu faço assim, for, deixa eu pegar aqui o código que eu acabei de digitar, ó, for letra em Rio de Janeiro, C.incluir letra, tá? Então agora eu posso pegar e eu peço para ele contar quantas letras I tem na palavra Rio de Janeiro. Tá vendo? Tem duas. Só que se eu peço para ele contar letras que não tem, ele dá erro, tá? Por causa da forma como eu implementei lá. Então, uma subclasse que poderia melhorar isso aqui seria o contador tolerante. O que o contador tolerante faz? Ele, quando vai procurar, vou mostrar ali, tá? Obrigado, Roberto. Tá. Então, ó, aqui o que eu fiz? Eu herdo do contador, tá? Só que eu mudo o método contar, para em vez de acessar o dicionário direto na chave, eu uso esse método get, que é um método de dicionários em Python, que quando ele não acha o item que eu estou procurando, em vez de ele dar erro, ele retorna esse valor aqui como um valor default. Então, nesse caso, na hora que eu pedir para ele contar quantas ocorrências de Z tem naquela palavra, ele não vai dar erro, ele vai falar tem zero, que é uma coisa que faz mais sentido, né? Bom, agora aqui, deixa eu chegar. Obrigado. Mas talvez a gente... aqui é um outro exemplo, tá? É um contador totalizador. O que esse outro contador faz?
ele é uma outra subclasse de contador, tá? Que ele mantém um valor do total de itens que foram contados, entendeu? Para você poder depois, por exemplo, calcular a porcentagem. Qual é a porcentagem da letra de ocorrências da letra tal naquele texto, qualquer coisa assim, tá? Então, eu preciso ter esse total. Então, bom, aqui é o seguinte, nesse caso, no caso anterior, eu tive que... No caso anterior, eu só mexi no método contar, né? Nesse caso, eu estou mexendo, eu estou sobrescrevendo, né, dois métodos, tá? O método init e o método incluir. Primeiro vamos ver o incluir, que é mais simples. O método incluir, simplesmente ele faz a mesma coisa, ele chama o incluir do contador, né, que é a superclasse, agora passando explicitamente o self, etc., né, que é a instância. Então ele faz assim, o incluir faz tudo o que o da superclasse faz e além disso ele atualiza o total, né? E o init faz a mesma coisa, ele chama o init da superclasse, faz tudo o que ela faz e depois inicializa o total. Só que tem uma frase famosa, que é um amigo meu que gosta muito de citar, que é que toda solução, todo problema tem uma solução simples e errada. Essa solução simples funciona em casos bem simples, mas na verdade ela é problemática. Sabe por quê? Porque como o Python tem herança múltipla, se eu estou aqui explicitamente invocando um método dando o nome da superclasse, eu começo a ficar num terreno meio pantanoso, porque na verdade essa classe pode ter duas mães. Então qual dos dois inits eu estou querendo? Eu vou chamar só esse, mas por que só esse e não o outro, né? Se você começar a resolver esse problema muito complicado, na verdade você vai estar implementando um algoritmo de resolução de herança, que é uma coisa que o Guido já fez para nós e ele é bem mais inteligente do que eu, pelo menos, tá? Então, o jeito de usar o algoritmo que o Guido adotou é você usar essa outra sintaxe que é horrenda, vamos combinar, tá? Mas é a que funciona, sempre, tá? Você chama super, aí você dá o nome da sua classe e não o nome da superclasse, e passa como segundo argumento do super a instância, que é self, e aí você chama o método. Isso daí dá certo, porque magicamente ele funciona lá com o sistema de resolução de herança, tá? Bom, mas eu acho feia essa sintaxe, tá bom? Agora, eu acho linda a sintaxe do Python em geral. Então, isso aqui ele meio que se destaca porque num terreno que é muito, as coisas são muito bacanas, tá? A gente acaba ficando meio mal acostumado quando trabalha com Python, porque isso aqui nem é tão horrível assim se você comparar com algumas outras linguagens. O tal do algoritmo que eu falei é o algoritmo da ordem de resoluções de métodos. Então, por exemplo, se você fizer uma classe que herda de duas, tá? Toda classe em Python tem um atributo. Em Python tem vários atributos e métodos que tem esse underscore na frente e atrás. Só que como é muito comprido falar underscore, a gente fala under só. Então, MRO é o que é? Uma tupla, né? Na verdade é como se fosse uma lista imutável que enumera as classes acima na ordem que elas vão ser chamadas, essa classe e as acima na ordem que elas vão ser chamadas para resolver as chamadas de métodos, tá bom? Agora, isso daqui que é um exemplo de herança múltipla, eu vou mostrar para vocês ao vivo no editor. Então, Roberto, vem dar uma força aqui, por favor, porque isso aqui fica, essa implementação é engraçada, tá? Well. Então, ó, estamos aqui nesse espaço aqui onde eu tenho um monte de outras coisas, mas enfim, eu tenho aquelas classes, duas classes. Três classes, o contador básico, o contador tolerante e o contador totalizador. E se eu quiser um contador que junta, né, as características do tolerante com o totalizador? Então eu faço assim, ó. Eu vou chamar de CTT. Não, primeiro eu vou definir a classe. Class CTT, que eu estou com preguiça de escrever tudo aquilo. Aí contador tolerante, que tem auto-completion nesse interpretador interativo aqui no IPython. Contador totalizador, tá? Então eu escrevi, essa é a definição da classe. E qual é a implementação dela? Pass, nada, tá? Em Python a gente precisa ter um operador que não faz nada, um statement, né, um comando que não faz nada, porque a gente não tem como escrever um bloco vazio, já que a gente trabalha com indentação. Curioso isso, né? Então a gente tem esse comando que não faz nada. Bom, e aí o que acontece? Se eu agora implementar um CTT, instanciar um CTT, né,
e fizer aquela coisa, né, for, letra, in, abacaxi, ctt.incluir letra. Tá, então agora eu tenho ctt total, ele sabe contar o total, e ele é tolerante, ou seja, se eu pedir para ele contar uma letra que não tem, ele não dá erro. Tá? Então eu juntei as características das duas classes, apenas declarando uma nova classe que é a filha das duas. Eu não preciso implementar nenhum método, porque os métodos que eu preciso já estão lá. Tá? Eu acho esse exemplo fantástico e esse exemplo não é meu, infelizmente. Tá? Então eu vou dar a fonte. A fonte é um livro chamado Internet Programming with Python, que não existe mais para vender, está hiper desatualizado, porque inclusive ele era sobre Python 1.4, mas é o único livro, fora a documentação, alguma parte da documentação oficial do Python, que o próprio Guido que escreveu, é o único livro onde o Guido aparece como coautor. E esse livro é brilhante em vários aspectos. Eu acho que um trabalho interessante, se alguém tiver jeito para escrever livro, é alguém pegar aquele livro que é maravilhoso e atualizar para Python 3. Tá? Porque o livro tem muitos exemplos brilhantes, esse aqui é só um deles. Bom, e aí vamos... Então, ou seja, herança múltipla é um negócio legal, se você sabe usar. Tá? Claro que uma coisa que a gente... o Bruce Eckel mencionou muito no workshop de Design Patterns, né? Uma conclusão que a comunidade de orientação a objetos, a comunidade de programação orientada a objetos chegou à conclusão depois de algum tempo, é que você não deve enfatizar demais o uso de herança, ou seja ela simples ou múltipla. Né? É melhor privilegiar a composição. Tá? Mas tem certas coisas que a solução melhor é fazer com herança, e quando você pode fazer com herança múltipla, às vezes essa é a solução ideal. Tá? Então é um recurso a mais que você tem aí. Tá? Bom, eu já mostrei isso aqui ao vivo, tá? Agora vamos falar sobre propriedades. Às vezes eu brinco que eu acho que Python tem uma filosofia de orientação a objeto que é orientação a objeto otimista, tá? Ela é uma linguagem, por exemplo, você não é obrigado a tratar a exceção, porque às vezes você pode estar num contexto onde você sabe que é uma determinada exceção não vai acontecer. Ou então você sabe que se ela acontecer, tudo bem parar o seu programa, porque é um programa que você está operando, é um script que você fez de conversão e você vai estar olhando, você vai estar, né, vamos dizer, babysitting o script de qualquer jeito, então não tem por que fazer grandes tratamentos de erro. Tá? Mas na hora que você quer realmente fazer tratamento de erro, você tem um mecanismo de exceção tão poderoso quanto o do Java, só que você não é obrigado a usá-lo em todos os momentos que... Né? Enfim. E o outro exemplo dessa programação orientada a objeto otimista é a questão de como que o Python trata encapsulamento e a questão de proteção dos atributos, né? Que é o seguinte, a filosofia do Python é, todo atributo por default é público, tá bom? Por quê? Porque na verdade facilita a sua vida, você não tem que escrever um monte de getters e setters. Tá? Quando você precisa realmente de atributos privados, em determinadas situações que não são, de repente, todas as vezes. Tá? E dependendo do tipo de codificação que você faz, é uma minoria das vezes. Tá? E tem gente até que fala, né, na literatura de testing, muitas vezes determinados estilos de programação em Java, onde é tudo muito privado, torna difícil testar. Né? Porque o seu ambiente de testes não tem acesso ao estado das coisas para ver se está tudo certo mesmo ou não. Bom, então, olha esse exemplo aqui, gente. Olha o que acontece aqui, ó. Eu criei uma instância A de uma classe C e eu falei A.x igual a 10. Estou violando o encapsulamento. Né? Parece que sim, eu estou atribuindo direto. Normalmente em Python sim, eu estou atribuindo direto a um atributo e pronto, tá bom? É assim que funciona. Tá, só que nesse caso aqui, olha que coisa interessante. Aqui eu mostro que o AX é 10. Agora aqui eu pego A.x igual a menos 10 e quando eu acesso eu vejo que deu 0. Então tem alguma coisa rolando aí. Eu estou achando que eu estou escrevendo direto nesse atributo, mas eu não estou. Então como é que isso pode funcionar? Bom, basicamente é o conceito de propriedades em Python. Tá? Você pode fazer uma propriedade read-only. Tá? O que é uma propriedade? Na verdade, uma propriedade é uma coisa que você acessa com a sintaxe de acessar um atributo simples, mas na verdade
esse resultado, o valor dessa propriedade vai ser calculado por um método. Tá? Então é como se fosse um getter. Você implementa um getter, que é isso daqui. Nesse caso eu implementei o getter com o nome da propriedade que eu quero usar. Tá? E no caso, o atributo que eu estou protegendo, eu coloco 2 underscores. Tá? Esse 2 underscores é um tipo de proteção que você pode fazer em Python. Ele protege o atributo contra acessos acidentais numa subclasse e tal. Eu não tenho tempo para entrar nesses detalhes. Mas é um tipo de proteção que a gente tem. Não é uma proteção 100%, porque se outra pessoa quiser acessar esse atributo com 2 underscores, ela consegue. Mas é um aviso para o outro programador. Ó, não vem acessar esse negócio aqui, porque não é para você acessar. Por isso que eu botei 2 underscores na frente. Tá? E nas subclasses evita que ela seja sobrescrita acidentalmente. Mas, enfim. Tá? Então eu botei aqui o atributo self com 2 underscores na frente do x e daí eu coloquei esse decorator property. Esse decorator property é que permite que eu use essa sintaxe para acessar esse de valor de x desse jeito assim. Quando eu dou a.x eu estou acessando aquela propriedade. Só que essa primeira implementação aqui da propriedade, ela é uma implementação mais básica, onde só tem read-only essa propriedade, tá? Eu só consigo ler o x, eu não consigo atribuir um valor para o x. Com essa notação de decorator, @property, eu só consigo fazer read-only. Para fazer uma propriedade que pode ser escrita e lida, e até apagada, que é uma outra coisa que o Python permite, que em tempo de execução, um atributo de um objeto seja deletado, não tem mais aquele atributo no objeto, tá? Mas enfim, a maneira de fazer isso é você faz o getter e o setter, e aí você cria, né, uma property, passando como parâmetro essas funções. Olha, isso aqui é uma coisa muito esquisita para quem nunca mexeu numa linguagem que trata funções como objetos. Tá? O Python trata funções como objetos. Então, o que acontece? Eu posso passar uma função como parâmetro para uma outra função. E, na verdade, quem viu a palestra do Doronelli sabe que isso daí é a base da questão dos decorators no Python também. Né? Tem muitas utilidades isso aí. Tá? Em programação orientada a eventos, é muito simples você passar. Se eu quero fazer um callback, eu simplesmente passo a função. Tá? Eu não preciso... enfim, é bem mais simples de trabalhar nesse tipo de situação. Aqui no caso eu falo property, eu passo o getter, o setter e o deleter. Poderia passar um outro método que é o método responsável por deletar o atributo, e atribuo ao x. Então agora os acessos ao x vão na verdade acionar o getX, e toda vez que o x for atribuído um valor, vai acionar o setX. Então é assim que se faz uma property. Tá? Então, por que o negócio da orientação objeto otimista? Porque você pode começar com o seu projeto bem simples, com variáveis públicas, tá? E no momento mais para frente, quando você percebe que determinada variável, determinado atributo precisava ser privado, você transforma ele numa property, mas isso não afeta o código que acessa essa classe, percebe? Porque para eles, a sintaxe que eles vão usar para atribuir valor nesse atributo vai ser a.x igual a 10. E você não vai ter que refazer toda a sua, né, a sua biblioteca cliente, vamos dizer assim. Tá? Um exemplo de property no contexto de uma classe seria isso, eu ter a variável total. Esse exemplo não acrescenta nenhum valor, na verdade é só como um exemplo didático, mas não melhora nada a funcionalidade disso aqui. Tá? Mas enfim, eu poderia botar a propriedade total como resultado desse método aqui. Tá? Putz, passagem de parâmetros. Bom, gente, eu vou ter que voar por isso aqui, tá? Isso aqui é o motivo pelo qual a gente não sente falta do fato de que tem sobrecarga. O Python não tem sobrecarga de métodos, ou seja, dentro de uma classe, se eu tenho um método exibir, eu só posso ter um método exibir, não posso ter o exibir inteiro, o exibir string, o exibir isso, o exibir aquilo, tá? Mas é tão flexível a maneira de passar parâmetros que realmente a gente não sente falta disso. Olha esse exemplo aqui, ó. Eu defino uma função f que simplesmente ela aceita 3 parâmetros, a, b e c. Só que o parâmetro b e c tem valores default. Isso é uma coisa que o Python copiou do C++. Né? Então o que quer dizer isso? Eu posso chamar essa função, eu não posso chamar essa função sem passar nenhum parâmetro, porque o a não tem valor default, tá vendo? Então se eu chamo só o f, dá erro. Mas se eu passo só um parâmetro, o que a função recebe? Tá vendo? Essa minha função, a única coisa que ela faz é retornar uma tupla, né? Que é uma sequência dos valores de A, B e C, né?
Então, tá vendo? Se eu passo só F9, ele pega os outros dois valores default. Se eu passo os três valores, então eu estou passando os três valores, nenhum dos valores default foi usado. E nesse caso aqui mostra que eu posso, inclusive, já que o B tem um valor default, eu não preciso especificar o B. Eu posso especificar o C nominalmente, tá? Isso o pessoal chama de keyword arguments. Eu chamo isso em português de parâmetros nominais. Tá? Isso aqui é o sistema de passagem de parâmetro nominal. Então, quando eu especifico por nome, eu posso passar os parâmetros numa ordem diferente. Tá? Bom, agora só que isso aqui é uma viagem, porque é muito legal isso aqui. Tá ficando, você pode definir um parâmetro chamado asterisco args e um outro parâmetro chamado asterisco QWArgs. Na verdade, os nomes podem ser o que você quiser. É um parâmetro asterisco alguma coisa e o outro asterisco alguma coisa. O que faz isso aí? O arg, o com um asterisco, que eu vou chamar de args, ele recebe todos os parâmetros posicionais que não foram explícitos. Tá? Porque aqui nessa função não tem um explícito. Poderia ter um A. Seria melhor o exemplo. Eu vou corrigir para a próxima vez. Um parâmetro A, vírgula, asterisco args, entendeu? Então ele não pegaria o A. O asterisco args pega todos os parâmetros posicionais passados além dos que estão explícitos, entendeu? Então, ó, se eu passo nada, isso daqui me retorna o args como uma tupla vazia e o KWArgs é um dicionário que vai capturar todos os parâmetros nomeados, tá? Então, ó, se eu passo só o 1, eu tenho uma tupla de um elemento, que é o 1, e o dicionário vazio. Se eu passo cor igual a azul, eu recebo uma tupla vazia e o dicionário assim. Tá? E se eu passo várias coisas, eu recebo, entendeu? Essas várias coisas aqui. Deu para entender a filosofia do negócio? Tá? Então isso aqui é extremamente poderoso. Tá? Mas a coisa vai mais longe, tá? Porque isso aqui ficou muito elegante no Python recentemente. Eu não lembro que versão que introduziu isso aqui, mas é fantástico. Porque agora eu posso usar e fico empolgado e fui para lá. Um ou dois asteriscos na chamada também. Então, o que acontece quando eu passo um asterisco na frente de um valor ou de uma variável? Ele vai pegar essa variável e vai explodir na forma, se ela for uma sequência, na forma de vários parâmetros posicionais. Então, a minha função não precisa estar preparada para receber vários parâmetros. Por exemplo, uma função que recebe A, B e C, eu posso passar para ela uma tupla. Nossa, isso é o maior vexame do mundo. O celular do palestrante. E o pior é o seguinte, quem é o imbecil que descobriu que resolveu inventar que para desligar o celular você tem que destravar o teclado? Isso é uma estupidez. Mas enfim, bom, olha, aí é o seguinte, ó, se você passa dois asteriscos, o que acontece é que você passa um dicionário e esse dicionário vai ser explodido na forma de um monte de parâmetros posicionais, entendeu? Então isso aqui ficou realmente chocante. Você tem um poder danado na hora de definir a função, como ela recebe argumentos, e na hora de você chamar a função, como é que você passa argumentos para ela. Tá? Então, realmente, com tudo isso, quem precisa de sobrecarga de métodos? Né? Eu prefiro isso aqui do que a sobrecarga de métodos. Agora, o último capítulo aqui é polimorfismo. Tá? Então, o conceito de polimorfismo, eu citei aqui o Scott Zembler, né? Que significa que a gente pode tratar instâncias de diferentes classes da mesma maneira. Tá? Então a gente pode enviar uma mensagem a um objeto sem saber de antemão qual é o seu tipo e o objeto ainda assim fará a coisa certa, pelo menos do seu ponto de vista. Tá? Então, olha aqui o exemplo. O Python tem operadores de fatiamento, né? Por exemplo, quando eu acesso assim, com essa notação, né? Se não tivesse esses dois pontos, eu estaria acessando o elemento 2 da lista, mas 2.2 significa os elementos até o 2 exclusive, ou os dois primeiros elementos da lista, tá vendo? Essa mesma notação serve para qualquer tipo de sequência em Python, tuplas, etc., listas e outras coisas que você pode inventar, e para strings, que também são sequências, tá? São chamadas de sequências também em Python, mas não é aqui em Python, não é que existe uma superclasse chamada sequência, tá? Na verdade, o Python usa meio que o conceito de protocolos do Smalltalk, onde você tem classes que não são necessariamente parentes, mas elas têm determinados comportamentos iguais. Tá? Bom, então, por exemplo, se eu tenho o asterisco também é um operador sobrecarregado,
e ele faz, quando o primeiro operador é uma string, ele dobra a string, tá vendo? Então eu posso criar uma função dobro, que se eu passo para ela um número, ela retorna o número vezes 2. Se eu passo uma sequência, ele retorna a sequência concatenada 2 vezes, tá vendo? E aí não interessa qual é o tipo de sequência. Vocês percebem como isso aqui facilita muito o tal do famoso reuso de código? Entendeu? Porque eu escrevo um algoritmo uma vez e ele, entendeu? Então realmente, sabe, aquele negócio de generics que tem umas pessoas aí que estão comemorando muito, é totalmente irrelevante no mundo Python, tá? Bom, e aí olha, outro exemplo, né? Bom, pegando uma string, nesse outro exemplo aqui, ó, o Python tem algumas funções primitivas para lidar com sequências. Por exemplo, a função reversed, tá? Que retorna a lista numa ordem inversa, tá? E aí no final, eu vou fazer um exemplinho aqui, que é um baralho polimórfico. Para fazer um baralho, a gente cria uma classe carta, tá? Que basicamente é um objetinho muito bobo, que tem o valor e naipe, tá? Esses dois atributos. E o que é o rep? O rep é a representação, é uma espécie de um toString que tem no Python, tá? Então, quando eu tentar exibir via interpretador interativo uma carta, ele vai me mostrar a carta dessa maneira. Um sinal de menor, o valor da carta, tá vendo aqui, ó? O que acontece com isso aqui é que esse valor é plugado na primeira posição. E esse valor, tá vendo? Esse valor é plugado na segunda posição, respectivamente, assim, né? Tá? Então vai aparecer assim: menor, rei de copas, maior, entendeu? Vai aparecer desse jeito, tá? E aí o baralho mesmo, como é que funciona o baralho? O baralho é isso aqui, ó. Preciso diminuir mais para caber aquela list comprehension, tá? O baralho, eu criei dois atributos de classe que são os naipes e os valores. Na inicialização do baralho, eu crio uma lista de cartas, que são as cartas do baralho, tá? Como é que eu crio isso? Usando uma list comprehension, eu não vou ter tempo de explicar isso, mas basicamente eu estou falando assim, eu estou instanciando uma carta com o valor V e o naipe N para cada N dos naipes e para cada V dos valores. Isso aqui é a forma de expressar em Python um produto cartesiano, que é um conceito de computação, né? Então é assim que a gente faz um produto cartesiano. Então o resultado disso é que eu tenho todas as cartas do baralho, porque vou ter todas as combinações de naipes e valores. E aí eu implementei 3 métodos, que são métodos especiais, que servem para eu implementar o protocolo de sequência em Python, tá? O len, que diz o tamanho da sequência, o getItem, que permite acessar um item da sequência, e o setItem, que permite setar um valor na sequência, tá bom? Então eu vou mostrar isso aqui no interpretador interativo. Última sessão do interativo aqui. É bom que eu vou deixar ele ocupado e não vai poder mostrar o tempo que está faltando. Ah, já acabou. Então vamos lá. Então agora extrapolando. Olha aqui, ó. From baralho import baralho. Tá? Então B é igual a baralho. Tá? Vamos ver qual é a primeira carta do baralho. É um as de copas. Isso aqui é um baralho que acabou de tirar do celofane, tá? Então ele está numa ordem, né? Ó, for carta em baralho. Eu não vou imprimir o baralho inteiro, eu vou imprimir as 10 primeiras cartas do baralho. As 10 primeiras cartas do baralho, só para vocês verem que ele está em ordem, tá? Print carta. Oi? Fazer uma mágica no baralho, ele falou. Eu vou fazer uma mágica, acho. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. Tá vendo? Então tá em ordem. Bom, e aí, né, eu posso acessar qual é a última carta do baralho, dar aquela olhadinha, sabe? Quem joga truco sabe que às vezes é necessário isso, né? Então, por exemplo, se eu pego o B-1, né? Quando você usa, em qualquer sequência de Python, -1 representa o último elemento, tá? Bom, e agora é o seguinte, qual é a graça desse tal de polimorfismo? Que é realmente uma coisa fantástica que numa linguagem dinâmica vira elevado à enésima potência. A graça é o seguinte, como é que eu faço para embaralhar o baralho? Eu não criei um método para embaralhar o baralho, tá? Quer dizer, eu posso, por exemplo, inverter a ordem do baralho, né? Eu posso fazer assim, ó. Eu vou imprimir aquele mesmo loop, ó, só que eu vou pegar assim, ó. Em vez de pegar o baralho B, eu vou pegar o reversed. Lembra que eu mostrei o reversed agora há pouco? Reversed B, tá? Opa, desculpa, aí eu não posso fazer desse jeito. Eu teria que transformar numa lista, porque o reversed é uma coisa estranha. Não tenho tempo de explicar o que é o reversed. É uma inteira. Opa,
Isso, oba. Ainda bem que está todo mundo prestando atenção. Tá? Então agora eu estou pegando o baralho de trás para frente. Tá vendo? Bom, e como é que eu faço para embaralhar o baralho? Eu não criei um método, mas Python vem com as pilhas incluídas, vem um kit completo, como já falaram. Então, na classe random, no módulo random do Python, tem um monte de funções úteis, inclusive uma chamada shuffle, que serve para embaralhar uma sequência. Opa, from random, import, shuffle, né? Então, né, por exemplo, eu posso fazer shuffle de range de 10. Tá? Então ele... Opa, era legal ter mostrado. Não. O shuffle em place. É verdade. Então, não deu pra fazer. Bom, não deu para mostrar desse jeito. Tem que fazer assim. Isso. L igual a range de 10. É isso aí. Porque ele faz a operação no próprio objeto, né? Então, não precisa... Isso, depois mostro o L. Tá vendo? Então está embaralhado. Bom, agora o ponto é o seguinte. Obrigado pela ajuda, pessoal. Agora o baralho. O baralho eu posso fazer shuffle B. Tá? E aí, agora, se eu imprimir as últimas 10 cartas do baralho, que nem a gente acabou de fazer, vocês vão ver que está embaralhado. Tá vendo? Então, isso é que é polimorfismo numa linguagem dinâmica. Isso é orientação a objetos em Python. Tem tempo para fazer uma pergunta? Uma pergunta. Uma pergunta. Se tiver alguma pergunta. Então, eu acho que Python é a melhor linguagem para aprender orientação a objeto, porque é uma linguagem simples, onde você não fica preocupado com outras questões e consegue aprender orientação a objeto. Valeu, pessoal. Opa, pergunta. Uma pergunta lá atrás. Tá. A pergunta foi muito boa. A pergunta é a seguinte: eu fiz várias comparações com Java, e aí a pergunta é: quais são 2 ou 3 erros comuns que as pessoas que conhecem Java cometem quando vão mexer com Python? Bom, de cabeça eu não vou saber dizer, mas existe um texto fantástico que já foi traduzido no site Python Brasil, chamado Python não é Java. Tá? Que é um texto que explica justamente para pessoas que têm essa preocupação que você tem. Isso aqui, quando você fizer esse tipo de coisa, na verdade você está meio que usando um estilo Java. Tem um jeito melhor de fazer essa mesma coisa em Python. Então procura essa referência que é muito boa. Tá bom? E também tem um outro texto chamado Java não é Python, que também é muito bom. Os dois se complementam. Falou. Obrigado, pessoal.